Durante as férias em família, minha mãe agarrou minha bolsa e disse: "Usaremos seu cartão de crédito para essa viagem." Eu sorri e respondi: "Então você vai adorar essa mensagem do banco." Comecei a rir assim que ela leu. Foi nesse momento que soube que essa viagem estava prestes a descarrilar. Minha mãe parou no meio do terminal do aeroporto, segurando minha bolsa como se eu tivesse acabado de ganhar na loteria. Ela tinha aquela expressão de autossuficiência, a mesma de sempre, que eu colocava quando pensei que algo estava prestes a acontecer. "Para nos safarmos, usaremos seu cartão de crédito por esta viagem," ele disse, sorrindo como se tivesse cometido o roubo do século. Eu sorri tanto que provavelmente ele ficou preocupado. Peguei meu telefone, abri o aplicativo do banco e virei a tela para ela. "Então você vai adorar esta mensagem do banco." Sua expressão mudou instantaneamente. A cor desapareceu de seu rosto enquanto seus olhos examinavam a tela, e então ele começou a gritar: "Mas vamos voltar um pouco. Eu cresci em uma família onde dizer não era uma opção. Cada fibra do meu ser gritava que eu deveria negar, mas eu sabia que, se fizesse isso, eles me pintariam como a filha egoísta que não estava preocupada com sua família." As canções emocionais constantes sabiam exatamente como desenvolveriam tudo. Então aceitei, mas com uma condição: eu reservaria meu próprio voo e meu quarto de hotel. Sem acomodação partilhada, sem possibilidade de que tenham acesso ao meu dinheiro. Iria viajar, mas não me deixaria explorar. Minha mãe odiou isso e fez beicinho, reclamou, mas no final deixou pra lá, ou achei que sim. Estávamos no caminho do aeroporto. Tínhamos acabado de terraplenagem, e já estava exausta. Ela passou o voo inteiro me preparando mentalmente para a loucura que minha mãe tentou e como ela seria. Assim que olhamos para a área da bagagem, ela fez seu movimento. Arrancou minha bolsa e disse: "Usaremos seu cartão de crédito por esta viagem," com um sorriso de triunfo. Nem pisquei. Apenas desculpe, peguei meu telefone e abri meu aplicativo bancário. Então virei a tela em direção a ela. Seus olhos revisaram a mensagem. Ele leu de novo, e então tão claro: "Você viu. Eu já sabia que isso iria acontecer. Aprendi anos atrás que minha mãe era implacável e aproveitava qualquer oportunidade para tentar tirar dinheiro de mim. Passei muito tempo me certificando de que ela nunca mais conseguiria tirar nem um centavo de mim. Uma semana antes da viagem, liguei para o meu banco e expliquei todo o abuso, a manipulação financeira e até que ponto eu iria, contanto que tivesse acesso ao meu dinheiro. O representante do banco foi abrangente, mas, mais importante, foi útil. Juntos, definimos medidas de segurança muito específicas. Meu cartão foi bloqueado para minha localização, o que exigia que qualquer cobrança fora de minha área fosse imediata e seria rejeitada, a menos que eu aprovasse através do aplicativo bancário. Para maior proteção, defini meu limite de gastos diários exatamente onde minha mãe olhou para mim. Segurando minha bolsa com tanta força que os nós dos dedos brancos, ela perguntou: "O que você fez?" Encolhe os ombros. A do banco achou estranho que, de repente, houvesse enormes reclamações de um lugar onde eu ainda não estava. Seu rosto estava torcido de fúria. "Conserte isso agora mesmo." Minha mãe não era do tipo que aceitava derrota de graça. Já estava previsto seu próximo movimento. Fiz o check-in no meu hotel, sentindo-me extremamente orgulhoso de mim mesma. Meu quarto ficou em um andar diferente dos meus pais, uma decisão totalmente intencional. Eu preciso de espaço, preciso de uma pausa. Mas, na manhã seguinte, o verdadeiro pesadelo começou. Acordei com pancadas na porta. Não eram batidas normais. Era como se alguém estivesse tentando derrubá-la. Gemi da cama e olhei pelo olho mágico. Era minha mãe, e ela estava furiosa. Agora, eu tinha tempo para me preparar antes que ela começasse a gritar pela porta. "Abra esta porta agora mesmo. Temos que conversar." Suspirei. Me perguntei se deveria fingir que ela não estava lá. Mas eu conheço. Se eu for ignorante, isso só causaria uma cena maior. Então entrei, abri a porta com a corrente de segurança colocada. Ela me passou um pedaço de papel amassado pela fresta. "A recepção diz que nosso cartão foi rejeitado. Não podemos nos registrar no nosso quarto. Conserte isso." Olhei para ela. "Você definitivamente não pagou adiantado, né? Por que faríamos isso? Nós usaríamos o seu cartão, obviamente." Eu queria rir até meu estômago doer. Troquei o papel e devolvi. "Parece um problema seu." Bati o quadro da porta com o punho. "Você acha que isso é engraçado? Onde devemos dormir?" Dei de ombros. "Talvez vocês deveriam ter trazido seu próprio dinheiro."
Ela perdeu o controle e começou a gritar ameaças, me acusou de abandonar minha família, de humilhá-la, de arruinar a viagem. Então me lembrei de que ele também era prejudicial. Ele nunca me impediu, nunca me defendeu, nunca disse que ela estava errada. Balancei a cabeça. Não é problema meu. E fechei a porta na cara dela. Mas isso não terminou. 1 hora depois, meu telefone começou a explodir com chamadas, mensagens e notas de voz. Ignorei tudo. Então veio uma batida na minha porta, dessa vez, educada. Olhai pelo olho mágico. Não era minha mãe, nem meu pai. Era a segurança do hotel. Suspirei, sabendo exatamente onde isso estava indo. Abra a porta. Qual é o problema? O guarda me deu um sorriso tenso. Seus pais estão na recepção e dizem que você roubou o dinheiro deles e os deixou abandonados. Ri, uma risada completa e sincera. Você está brincando, certo? Ele insistiu. Eles dizem que você os deixou sem onde ficar. Cruzei os braços. Ah, de jeito nenhum. Você tem alguma prova de que roubei algo deles? Ele hesitou. Bem, não. Interrompi antes que ele terminasse. Então eles estão mentindo. Paguei meu próprio quarto com meu próprio dinheiro. Eles procuraram roubar meu dinheiro e agora estão enfrentando as consequências. Isso não é problema meu. Ele pareceu um pouco desconfortável. Olha, eu não quero tomar partido, mas eles dizem que não tem para onde ir. O hotel está completamente cheio. Levantei uma sobrancelha. Não é problema meu. Outra entrevista de voz atrás dele. Era o gerente do hotel, uma mulher de meia idade com olhos refinados e um rosto exausto de quem já lidou com muitos convidados insuportáveis. Verifiquei o sistema. Você pagou sua reserva integralmente. Os pais, por outro lado, não pagaram nada. Se não puderem fornecer outro método de pagamento, terão que sair. Minha mãe relatou do corredor, mas assim que foram embora, ela ainda tinha um último truque na manga. Naquela noite, fui ao bar do resort para tomar uma bebida. Mal tinha começado a relaxar quando meu telefone vibrou com uma notificação. Tentativa de login bancário de um dispositivo não reconhecido. Senti-me, meu estômago afundou. Outra notificação. Solicitação de redefinição de senha. Senti um arrepio percorrendo meu corpo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Corri de volta para o meu quarto, tranquei a porta e abri o aplicativo do banco. Lá estava, alguém, quem quer que fosse, tentei redefinir minha senha. Discreto, mudei tudo. Nova senha, autenticação em 2 etapas habilitadas, alertas de segurança ao máximo. E então fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Liguei para o meu banco e coloquei um alerta de fraude na minha conta. Enviei uma mensagem para minha mãe. Boa tentativa. Espero que goste do resto da viagem. Nenhuma resposta. Mas, na manhã seguinte, recebi uma ligação. Era meu pai. Você a bloqueou do banco? Desculpe. Não, eu me bloqueei do banco. Ela estava simplesmente tentando entrar. Silêncio. Então, sua respiração. Você sabe como é? Sim, respondi. E já estou cansada disso. Quando fiz meu movimento final. Mas acredite, minha mãe então não aceitou nada. Bem, eu estava cansado de jogar na defensiva. Era hora de atacar. Durante toda a minha vida, minha mãe escapou impune. Ela mentiu, manipulou e roubou, sempre com a desculpa de que era minha mãe e que a família cuida uns dos outros. Mas tentei acessar minha conta bancária, cruzou uma linha que nem ela poderia ser necessária. Só então tomei a decisão, liguei meu laptop, entrei nas minhas contas e fiz algo que mudaria tudo. Congelei meu crédito. Isso fez com que ninguém conseguisse abrir novas contas em meu nome, pedir empréstimos ou usar cartões de crédito. Nada. Nem mesmo eu poderia fazer isso sem passar por vários níveis de segurança. Então, comecei a verificar minhas transações bancárias. Foi então que encontrei algo perturbador. Minha mãe já tinha colocado as mãos nas minhas finanças. Houve pequenas retiradas nos últimos 6 meses. Nada exagerado. $2 aqui, $5 ali, sempre espaçadas o suficiente para que eu não perceba. Devo ter sentido náuseas. Talvez ela tenha encontrado uma maneira de acessar minha conta antes da viagem. Talvez tenha conseguido os detalhes do meu cartão ou detalhado algum funcionário do banco de que agia em meu nome. Acaba. Liguei para o banco novamente, denunciei a fraude e solicitei uma auditoria completa de todas as minhas contas. Solicitei um novo cartão, mudei minhas perguntas de segurança e bloqueei todos os dispositivos que acessam minha conta, até a minha própria. Um nível de segurança extremo. E então,
Enviei uma mensagem para minha mãe. Olá, mãe. Só para avisar, encontrei todo o dinheiro que você pegou. O banco já está investigando. Aguarde uma ligação em breve. A resposta veio imediatamente. Como você ousa? Nós somos família. Eu não roubei nada. Você está exagerando. Ignorei e já estava pensando no meu próximo passo. Liguei para meu pai. Sabia que ele nunca me defendeu, ele nunca fez isso, mas eu preciso ouvir isso da boca dele. Assim que ele respondeu, eu sabia que a mãe estava tirando dinheiro de mim. Silêncio. Depois, ele escapou com um longo suspiro. Ela disse que estava nos ajudando. Eu não fiz perguntas. Fechei meus olhos. E daí? O silêncio me disse tudo. Ele concordou com isso. Soltei uma risada amarga. Bem, o banco não concorda. Sua voz mudou. Espere. O que você fez? Apertei os dentes. Denunciei uma fraude. O banco está investigando. Ouvir sua respiração acelerada. Você não pode fazer isso. Apertei os dentes ainda mais. Observe-me fazer isso. E então, uma grande surpresa aconteceu uma hora depois. Meu irmão me ligou. Ele foi alguns anos mais novo que eu, o favorito, a criança de ouro da mãe. Nunca o tratou como me tratou. Por isso, quando vi o nome dele na tela, hesitei antes de atender. Ele também hesitou. Então, com a voz trêmula, ele me disse: ele fez isso comigo também. Eu me senti de repente. O quê? Eu acabei de verificar minha conta. Ele sussurrou. Ele tirou muito dinheiro de mim, talvez centenas. Meu estômago caiu. Isso não foi só comigo. Ela estava roubando de nós dois. E lá eu entendi tudo. Ela não só planejava usar meu cartão na viagem. Ela gastou todo o dinheiro que eles trouxeram. Por isso não tínhamos plano de apoio. Por isso não poderia pagar o quarto. Ela tinha gasto tudo e agora estava falida. Se ela descobriu que eu era um problema, eu não fazia ideia do que estava por vir. Meu irmão não era como eu. Passei anos tentando manter a paz, tentando lidar com minha mãe, mas ele não. Ele lidou bem com a traição e ficou furioso, muito, muito furioso. E foi quando a verdadeira vingança começou. Eu fiquei em silêncio, segurando o telefone enquanto tentava processar o que meu irmão acabou de me dizer. Ela tinha feito a mesma coisa não só comigo, mas com ele também. Roubado de mim e ido atrás dele. Sinto uma mistura de fúria e desgosto se espalhando pelo meu peito. Já estava furioso com o que ela tentou fazer comigo, mas agora era diferente. Meu irmão era seu filho de ouro, o favorito, aquele que nunca ouviu um não da boca dela, aquele que sempre recebeu tudo em uma bandeja de prata. Se ela estava disposta a traí-lo, era necessário que eu não tivesse mais nenhum limite. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Do outro lado da linha, ele respirava fundo. Eu não tenho certeza. Ainda estou tentando descobrir, mas não foi pouco. Ele tirou pequenos detalhes por meses, mas quando somei tudo, parou de quanto? Eu insisto. Além de 1.000, talvez mais. Fechei meus olhos. Meu estômago revirou. Eu já sabia que minha mãe era manipuladora, usava chantagem emocional e sempre tentava fazer as coisas do seu jeito. Mas isso foi um roubo. Isso é ilegal, murmurei, tentando organizar meus pensamentos. Eu poderia ir à polícia. Poderia denunciá-la por fraude e roubo. Poderia fazer isso pela primeira vez na vida e fazê-la sofrer as consequências de suas ações. Uma parte de mim estava queimando com essa ideia. Escute, eu disse com firmeza. Não podemos deixar isso assim. Ele roubou e não foi um erro ou descoberto. Fez isso de propósito. Temos provas, movimentos bancários, retiradas suspeitas. Podemos ir à polícia e acabar com isso de uma vez por todas. Houve um longo silêncio. Talvez. Ele murmurou. Talvez o quê? Perguntei, impaciente. Ele suspirou. Talvez haja uma maneira melhor de nos vingarmos, algo que não envolva a polícia, mas que faça ainda mais. Suas palavras me pegaram de surpresa. Venha me ver, disse ele. Eu hesitei por um momento, mas precisava saber o que estava acontecendo. Ele me deu a localização do hotel onde estava. Sem pensar duas vezes, peguei minhas coisas e peguei a estrada. Foi um turbilhão de pensamentos, sentindo a raiva borbulhando dentro de mim. Minha mãe tentou hackear minha conta bancária. Até onde ela poderia ir? O pior de tudo era que provavelmente ela não sentia um pingo de culpa. Não éramos nada além de recursos para explorar. Quando cheguei, meu irmão já estava no saguão. Sua expressão era tensa, seus olhos estavam vermelhos. Ele não só estava chateado, mas parecia profundamente traído.
Sentamos em um canto e ele foi direto ao ponto. Ela acha que pode fazer isso e sair impune. Mas você sabe o que eu descobri. Eu o olhei, esperando. Já me emprestou seu nome. Senti um arrepio na espinha. Como assim? Entre no meu banco online, ele disse. Há um empréstimo em meu nome. Não recebi nenhuma notificação. Meu pulso acelerado. Isso é ilegal. É fraude. Ele riu sem humor. Sim. E o que acontece com os golpistas? Sua pergunta ficou flutuando no ar. Nós os denunciamos ou nós os destruímos? Olhei para ele com uma carranca. Como assim? Ele inclinou a voz um pouco para frente e murmurou. Se ela quer roubar de nós e fingir que é normal, faz o contrário. Quer roubar dela. Não roubar, recuperar o que nos pertence e fazer com que doa. Eu não disse nada, apenas observei. Ela sempre escapou impune, sempre encontrou uma maneira de nos manipular. Mas, desta vez, jogaríamos o jogo dela. Ele respirou fundo e olhou em volta, como se estivesse se certificando de que ninguém estava ouvindo. E se pensarmos em colocar uma casa em meu nome? Pisquei. O quê? É isso, ele disse. Agora ela está desesperada. Ela não tem dinheiro. Tentará qualquer coisa para se recuperar. Se ela tiver uma ideia certa, podemos fazer com que ela mesma faça isso. Meu cérebro começou a processar a ideia. Minha mãe agia por impulso. Sempre foi assim quando ela se sentiu encurralada. Tomava decisões estúpidas sem pensar nas consequências. Se conseguíssemos fazer com que ela acreditasse que a única maneira de se salvar era transferir uma propriedade para o nome do meu irmão, ela poderia cair profundamente. Como faremos isso funcionar? Seu sorriso era frio. Criamos um problema maior. Algo que a faça se sentir no limite do desastre. Algo que a faça acreditar que a única saída somos nós. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu sabia que meu irmão nunca teve que lidar com a manipulação da minha mãe. Sempre foi seu filho favorito, o perfeito. Mas agora que a traição o havia sido tocada, ele não tinha intenção de perdoá-la. Observei-o em silêncio por um tempo. No momento em que você acha que pode fazer isso, convencê-la. Não duvido que ela me adore. Isso é certo. Eu sou seu filho favorito. Ele fez uma pausa e me olhou diretamente nos olhos. Ela confiava em mim antes de qualquer outra pessoa. A ideia era perigosa, mas havia algo deliciosamente cruel nisso. Nossa mãe nos tinha usado durante toda a nossa vida como sua caixa eletrônica automática. Agora era a nossa vez. Respirei fundo, deixando o plano começar a tomar forma na minha mente. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, disse ele. Ele sorriu. Eu já tenho algumas ideias. Inclinei-me para frente. Me diga. E foi assim que começou uma verdadeira vingança. Senti-me na cadeira do hotel, com os braços cruzados, observando meu irmão. Ele estava calmo, muito calmo. Mas eu pude ver em seus olhos que ele estava queimando de raiva, assim como eu. Talvez mais. Então, como fazemos isso? Perguntei. Ele estava de lado, aquele sorriso que sempre tinha quando planejava algo que ninguém esperava. Ela está desesperada. Ela não acredita que não tem saída, que não tem dinheiro, que está arruinada. Mas podemos dar a ela uma solução. Fechei meus olhos. Que tipo de solução? Inclinei-me para frente. Vá em frente. Bem, ele abaixou sua voz. E se ela conseguir dinheiro de um credor ilegal? Surpreso com o que ela ouve, se realmente acredita que a única saída para esta situação é conseguir dinheiro rápido, ela vai procurar opções. Ela não pode usar nossos bancos, não tem acesso às nossas contas. A polícia está atrás dela, e tentar outra coisa. Mas e se dermos um empurrãozinho? Meu cérebro começou a processar a ideia. A gente fala para ela que conhece alguém que pode emprestar o dinheiro. Fazemos isso, acreditamos que é a sua única opção. Exatamente, ele disse, e então o brilho em seus olhos ficou ainda mais nítido. Então pegamos o dinheiro e desaparecemos com ele. Desaparecemos com o dinheiro. Franzi a testa. E como diabos isso não vai nos colocar em apuros? Ele deu de ombros. Também, ela não pode ir à polícia denunciar um assalto quando o dinheiro vem de um credor ilegal. E quando o credor começar a exigir pagamento, bem, esse será o problema dela. Não responda imediatamente. Foi arriscado. Mas havia algo surpreendentemente abrangente na ideia de fazê-la experimentar o próprio remédio. Ela nos roubou, nos manipulou, nos usou como sua caixa eletrônica por anos. Já era hora de ela saber o que sentimos. Respirei fundo. Ok, como vamos fazer isso funcionar? Meu irmão já tinha tudo planejado.
Consegui um contato através de um conhecido, um cara que emprestava dinheiro sem fazer perguntas, com juros altíssimos e consequências severas caso o pagamento não fosse feito no prazo. O tipo de pessoa que minha mãe nunca negociou se estivesse pensando com clareza. Mas ela não estava pensando com clareza. Estava desesperado. No dia seguinte, fui ao hotel onde meus pais estavam hospedados. Minha mãe abriu a porta com cara amarga, ainda chateada com tudo o que aconteceu. O que você quer? Ela disse, irritada. Cruzei os braços, desconfiei e suspirei. Olha, sei que as coisas saíram do controle, mas acho que tem uma maneira de ajudar você. Os olhos dela brilharam por um instante, mas ela estava escondida. Ah, sim. Finalmente entendeu que deveria ajudar sua família. Tive que segurar o riso. Ela realmente achou que eu tinha vindo arrependido. Só quero evitar que isso piore. Se você conseguir uma boa quantidade de dinheiro agora, pode retomar o controle. Mas os bancos não vão te emprestar nada. Então, ela disse, impaciente. Eu conheço alguém que poderia fazer isso. Ela me olhou desconfiada. Que tipo de alguém? Um credor rápido, sem burocracia, mas com juros altos. Houve uma longa pausa. Eu sabia que ela estava considerando os riscos, mas também sabia que sua necessidade de dinheiro imediatamente superava qualquer preocupação com o futuro. Quanto eles pedem? Ela disse finalmente, trocando um olhar com meu irmão, que fingiu hesitar. Depende de quanto você precisa, mas acho que 20.000 seriam suficientes. Ela ficou sem fôlego. 20.000 era muito dinheiro, mas para ela, era a solução perfeita. Você acha que eles me dariam isso se eu garantisse que vou pagar? Sim, respondi. Foi a única coisa que precisei ouvir. 2 dias depois, minha mãe apareceu com o dinheiro, 20.000 em dinheiro, em um envelope grosso. Notas sujas, com cheiro de desespero. Ela entregou o envelope com um olhar altivo. Aqui está. Mas é um empréstimo para mim. Você devolverá com juros. Como você entendeu? Sorri, pegando o envelope. Claro. Sai segurando o riso. Naquela noite, senti-me ao lado do meu irmão, que já tinha o computador aberto. Ele tirou as notas do envelope e, sem nem hesitar, transformou os 20.000 em Bitcoin. Pronto, ele disse, dando de ombros. Agora só temos que esperar. E se ela perguntar sobre o dinheiro? Fingimos que nada aconteceu, completou, sorrindo. Comecei a rir. Era tão absurdo, tão perfeito. Minha mãe não conseguiu evitar. Ela achou que nos tínhamos encurralado em sua rede, que nos prendia com uma dívida que nos manteria presos a ela. Mas agora ela foi a única pega. Devia 20.000 para um credor perigoso, e nós acabamos de converter seu roubo em nosso investimento. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Eu quero meu dinheiro de volta. Fingi surpresa. Que dinheiro? O único que eu te emprestei lá dentro. Estava rindo, mas mantive minha voz calma. Oh, você quer isso agora? Eu pensei que concordaríamos em um prazo a longo prazo. Estou perdendo o interesse, ela respondeu, nervosa. Eles estão correndo. Preciso do dinheiro de volta agora. Revirei os olhos. Calma, está tudo sob controle. Controle? Você pediu dinheiro a um credor. Tem ideia do que acontece se eu não pagar? Desculpe. Parece que é um problema seu. E desliguei. Sabia que isso não tinha terminado. Ela ia tentar dar um jeito na situação, mas, desta vez, ela estava na posição de vítima. Pela primeira vez na vida, ela sabia o que era ser enganada. A vitória não chegou imediatamente. No começo, tudo parecia um jogo muito perigoso para comemorar. Antes do meu tempo, minha mãe sempre foi imprevisível, sempre encontrou uma maneira de escapar das consequências. Mas desta vez não houve escapatória. Talvez o problema que criamos fosse grande demais até para ela. Nós apenas esperamos. A estratégia era simples, fingimos que nada aconteceu. Meu irmão e eu continuamos com nossas vidas como se tudo estivesse em ordem. Não fizemos perguntas, não demonstramos interesse na situação deles. Agimos como se não soubéssemos de nada. Minha mãe entrou em pânico rapidamente. Nos primeiros dias, foram mensagens insistentes. Depois, ligações. Depois, visitas inesperadas. A princípio, ela tentou falar com a autoridade, como se ainda tivesse controle. Onde está meu dinheiro? Ela disse com aquele tom que costumava usar para importar medo. Com calma absoluta, respondi. Desespero pelo dinheiro aumenta com os dias. Não brinque comigo. Você sabe do que estou falando. Eu só estou triste. Não faço ideia.
Depois de uma semana, sua paciência se esgotou. Seus ataques de raiva se tornaram constantes. Devolvam meu dinheiro agora. Mesma ladainha. Dei de ombros. Não tenho nada para retribuir. Na mesa, os gritos, as ameaças. Nada funcionou. E, no fundo, ela sabia disso. Ela não podia nos denunciar, não podia ir à polícia. Ela entregou o dinheiro ao credor por vontade própria, e o pior, o credor queria seu pagamento. O verdadeiro show começou quando os primeiros problemas surgiram. Minha mãe apareceu com o agiota, tentou negociar, implorou por mais tempo. Ele garantiu que o dinheiro chegaria em breve. Mas esse tipo de gente não aceita desculpas. Na primeira vez que ele veio até mim chorando, eu percebi que tudo estava indo conforme o planejado. Se você tiver algum coração, me ajude com isso. Eles vão nos matar. Rolei os olhos. Você mesmo pegou o dinheiro. Lembra? Você e seu irmão me traíram. Não foi nossa culpa que fizemos algo, foi sua decisão. Vocês dois me armaram uma cilada. Parece que você deveria ter sido mais inteligente. Ele permanece em silêncio, com os olhos cheios de fúria e, pela primeira vez, de medo. Ele sabia que eu não iria ceder. Foi nesse momento que ele entendeu que eu já não tinha mais medo dela. Quando comecei a vender suas coisas, eu percebi que a situação estava se tornando insustentável para meu pai. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar. Olha, toda vez que nos cruzamos, meu irmão e eu apenas assistíamos à distância. Eles venderam o carro, mas não foi suficiente. Então procure a vender móveis, aparelhos, qualquer coisa que ainda tenha valor. No final, eles não tiveram mais opções. Tiveram que vender a casa. E na época em que cobrimos os papéis, eu soube que o jogo havia terminado. Eles perderam. Minha mãe, tão orgulhosa, tão acostumada a manipular, teve que vender uma casa onde viveu por anos porque tentou jogar sujo, e perdeu. Meu irmão e eu sempre agimos como se não soubéssemos de nada. Não me lembro da última vez que minha mãe falou comigo antes de ir morar em um apartamento pequeno e barato. Ela olhou para mim com puro desprezo. Você arruinou nossa família. Eu sinto muito, apreciando a ironia. Não, você fez isso sozinho. Ela não respondeu, porque no fundo ela sabia disso. Depois disso, eles nunca mais se envolveram. Nem uma única chamada pedindo dinheiro, nem uma tentativa de manipulação, nem uma armadilha para nos fazer sentir preocupados. Nada. Meu pai nunca mais nos olhou da mesma maneira. Ele nunca nos confrontou, mas por dentro eu sabia que tudo isso acontecia porque ele nunca teve coragem de pôr fim às coisas com minha mãe. E minha mãe? Ela nunca nos perdoou. Não porque sua vida tinha sido arruinada, mas porque estava convencida de que fui eu quem manipulei meu irmão para fazer tudo aquilo. Ela nunca teria feito algo assim sozinha. Ele sempre foi seu filho perfeito, seu filho de ouro. Mas a verdade era que ele planejou quase tudo, e essa foi a maior ironia de todos. Eu nunca me senti preocupado, nem por um segundo. No final, conseguimos exatamente o que queríamos, nos livrar deles. E foi maravilhoso. O dinheiro demorou um pouco para se multiplicar. Meu irmão sempre foi mais paciente do que eu com investimentos, e eu sabia exatamente quando esperar e quando agir. No começo, nem me importava com o que aconteceria com aquele dinheiro. O que realmente importava era que vencemos. Apenas um dia, meses depois de tudo desmoronar para nossos pais, meu irmão me ligou. Temos que sair para comemorar. Levantei uma sobrancelha. Comemorar. Ele enviou e abriu o aplicativo bancário no seu telefone, mostrando-me a tela. O dinheiro tinha dobrado de valor. Olhei para os números sem saber como reagir. Talvez ele estivesse certo. Tomamos a decisão certa na hora certa, ele disse, dando de ombros. E agora que tudo carregou, achei justo dar-lhe a sua parte. Foi naquele momento que percebi algo que não deveria ter percebido. O dinheiro era dele, no final das contas. Ele planejou tudo, ele fez tudo acontecer. Mas ainda estava ali, me agradecendo, como se eu tivesse feito metade do trabalho. Fala sério, você foi quem planejou tudo. Tudo o que fiz foi te seguir e rir com você. Descrição. Isso é um absurdo. Sem você, eu nunca teria feito isso. Você sempre esteve do meu lado, mesmo quando eu era o menino de nosso ouro da mamãe. Quando ela te tratou como lixo, e eu fingi que não vi nada, você abriu os olhos para mim. Se alguém merece esse dinheiro, é você. Ele pegou o telefone, guardou no bolso e me entregou um envelope. Quando abri, havia muito mais dinheiro do que eu esperava. Isso é só o começo, ele disse. Espere um pouco mais, e pode triplicar.
Pisquei várias vezes, sem saber exatamente o que dizer. Pela primeira vez na vida, meu irmão estava me agradecendo por algo. Nunca foi fácil para ele mostrar seus sentimentos. Sempre foi o filho perfeito, aquele que nunca teve nada com que se preocupasse. Mas naquele momento, reconheci tudo o que aconteceu, tudo o que nossa mãe nos fez passar. E sabendo disso, percebi que essa era a melhor parte da vingança. Hoje, minha vida é tranquila. Não preciso olhar para trás, e sinceramente, não há nada no meu passado que eu queira reviver. Com o dinheiro que meu irmão me deu, tive a oportunidade de reorganizar minha vida. Mudei-me completamente da cidade e comprei um apartamento pequeno, mas próprio. Nunca mais preciso depender de ninguém. Nunca mais precisei me preocupar com a sombra dos meus pais tentando se infiltrar na vida. Meu irmão é o melhor do que nunca. Cortou qualquer laço com nossos pais e decidiu viver como sempre quis. Continua investindo seu dinheiro e agora tem o tipo de vida que nossa mãe sempre quis para si. A diferença é que ele ganhou. Às vezes, ele me manda mensagens rindo da ironia da situação. Se nossa mãe soube que estamos ganhando dinheiro com isso, que ela tentou nos roubar, acho que teria um ataque cardíaco. E para ser honesto, acho que ele tem razão. Nossos pais? Eles estão onde sempre deveriam estar. Depois de vender a casa para pagar sua dívida com o credor, tiveram que se mudar para um apartamento pequeno e deteriorado. Minha mãe, que sempre se orgulha de ter uma família perfeita, agora vive em um lugar que no passado teria despreocupado. E meu bom pai? Nunca disse nada. Mesmo quando tudo desmoronou, ele nunca nos descobriu, nunca tentou uma última vez. Nunca jogou, nunca se desculpou. Simplesmente aceitei sua nova realidade e continuei vivendo na sombra da minha mãe, como sempre fez. Nunca mais entrei em contato conosco. E para mim, isso é um presente. Porque agora eles sabem que nunca mais poderão nos usar. Agora eles sabem que não podemos nos controlar. Somos livres. E sinceramente, isso vale mais do que qualquer dinheiro. Crescer com pais como os meus me ensinou muitas coisas. Mas talvez a lição mais importante tenha sido esta: você pode ter pais, mas isso não significa que eles tenham o direito de controlar sua vida. Aprendi da pior maneira possível. Meus pais acreditavam que, por terem me criado, tinham acesso automático a tudo: meu tempo, minha paciência, meu dinheiro. Mas aprendi que isso não é verdade. No final, aprendi que a liberdade é a maior riqueza de todos. Acima de tudo, meu dinheiro nunca foi visto como o meu. Para eles, éramos apenas uma extensão de seus próprios desejos e necessidades, como se nossa única missão na vida estivesse disponível para eles. E eu permiti isso por muito tempo. Porque, quando você é criança, é fácil acreditar que seus pais são sempre certos. Família é família, certo? Como se fosse apenas um empréstimo, algo que eles fariam por você sem hesitar, como se nunca mentiriam para você. Mas meus pais nunca quiseram uma família unida. Eles querem um investimento. Crianças criadas a longo prazo, na esperança de que, um dia, desejassem seu seguro financeiro, que estariam lá quando precisassem, independentemente das situações. E a verdade é que, durante muitos anos, eu estive exatamente nesse lugar. Deixei que tirassem vantagem de mim até que, um dia, entendi que eu acabaria com isso. Porque, se você continuar permitindo, eles vão parar e pegar cada centavo, cada favor, cada pedaço seu, e ainda assim considerarão isso normal. E você precisa ser forte o suficiente para dizer não. Eu sei que não é fácil. Dizer não a pais manipuladores é como arrancar as raízes de uma árvore que foi plantada dentro de você desde que você nasceu. E acredite em mim, eles vão fazer você se sentir preocupado. Vou te chamar de ingrato. Vão te lembrar de cada coisa que fez por você, como se criar um filho fosse um contrato para a vida inteira, onde você tem que pagar por isso para sempre. Mas me escute bem, você não deve nada a eles. Nada. Ninguém. Por ter nascido. Os verdadeiros pais criam seus filhos para que se tornem independentes, não para que sejam seus escravos emocionais ou financeiros. Os verdadeiros pais sabem que, quando uma criança cresce e se torna adulta, ser adulto significa ter o direito de tomar suas próprias decisões. Foi isso que aprendi da maneira mais difícil. Tive dificuldade em ver meus pais afundarem-se em dívidas porque acreditavam que poderiam continuar controlando nosso dinheiro. Tive que ouvir minha mãe me culpar por sua própria ruína, porque ela nunca pôde aceitar a responsabilidade por suas ações. Tive que me afastar deles porque era a única maneira de ser livre. E hoje, eu digo com toda a certeza, foi a melhor decisão da minha vida. Não me arrependo.
Não me sinto culpado. Não sinto falta deles. Se há algo que eu gostaria que todos entendessem, é que esses tipos de pais, os que agem como deuses, achando que têm direito automático sobre você, não têm direito ao que é seu. Se você não aprender a se proteger, eles vão drenar você até que você esteja vazio. E, quando você estiver no chão, sabe o que vai acontecer? Nada. Eles não vão te ajudar. Não vou devolver o que você deu. Eles só vão procurar outra pessoa para extrair. Foi isso que aprendi, e é por isso que hoje estou livre. Porque eu assumi o controle da minha vida. E, se há uma coisa que posso te dizer, faça o mesmo antes que seja tarde demais.